Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Para derrubar o veto, é preciso da maioria absoluta dos membros do parlamento. Ou seja, não é 20... Não é quem está lá. Senado, por exemplo. O Senado tem... o Senado tem 81 membros. Então tem que ter 41 votos de senadores para derrubar o veto. Se não tiver 41 votos, o veto não é derrubado. Para derrubar o veto, lá na Câmara, tem que ter, a Câmara tem 511 deputados, precisa de 257 votos para derrubar o veto. Nossa, se não tiver 257, não é derrubado. Entendi. Né? E aí agora eu quero entender, não sei se é possível, né? Essa coisa, esse movimento de... Principalmente na Câmara dos Deputados, né? Que acontece muito. No Senado também, mas essa coisa de oposição e governo. Você é o líder da oposição. Isso. Como que funciona isso? Todo governo tem oposição? Nas democracias, todo governo... Nas democracias, no parlamento, e isso é desde a fundação do parlamento. O parlamento, como nós conhecemos hoje, não começou com Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro, nem começou no Brasil. Ele começou, na verdade, a origem do parlamento com a Bill of Rights, na Grã-Bretanha, né? Lá no século XIII, os embriões. Se consolidou o parlamento, também na Grã-Bretanha, no Reino Unido, na Inglaterra, na Revolução Inglesa de 1688. Agora que eu me dei conta, eu tô chamando um senador de você, cara. Não, pô, se tu não... Nossa, agora que eu me dei conta, cara. Deixa eu te contar uma coisa. Se tu não me chamar de você, então então acabou a então conversa. Tem que me chamar de você, pô. Agora que eu me dei conta. Que tal a gente tá trocando ideia, tipo, brother, não, e o cara é senador, velho. Mas, não, pô. Sou tranquilo. Não, pô. Então, sou Randolph, só você. Tá aqui, ó. Fechou, pô, fechou. Ainda mais que eu virei assim, mais teu ídolo agora, rapaz. É mesmo? Somos amigos, então. Tá beleza. Tu viraste meu ídolo, assim, pô, com essa... Tu assim, acariciaste meu coração, né? Com essa... Nós temos histórias em comum aí, entendeu? Então, somos brothers. Então brothers, tá me devendo um peixinho aí que você falou aí. Filhote no Tucupi lá, e tu tá devendo um show em Macapá. Tá fechado. Fechou isso. O pessoal do Amapá tá assistindo, entendeu? Vamos lá, eu topo isso, hein? Vamos embora. Ainda levo o... Com certeza. Você vai comigo, Lene? Quero comer camarão no bafo lá. Nossa, opa, fechou. Você fica quieto, você que chegou agora, tá? Você acabou de chegar, não tem direito a nada, calma. Não vai sentar na janela, né? No começo. Então vamos lá. Então, começou lá na Inglaterra. Começou na Inglaterra, um modelo de parlamento. Desde que começou, assim, a origem do parlamento moderno é na Revolução Inglesa, lá no século 17, 1636 e 1688. E sempre, o parlamento sempre teve a liderança do governo, a liderança da oposição, a liderança da maioria e a liderança da minoria. Como né? assim? Maioria e minoria são... Via de regra, a maioria é aqueles que estão com o governo para o governo governar. E minoria é aqueles que estão com... É aqueles partidos que se associam e não são maioria no parlamento. Né? Governo e oposição, o princípio da democracia. Claro, né? Para ter uma voz, para cada voz, e é um princípio da democracia e um princípio do parlamento. Para cada voz de governo, tem que ter uma voz que contradiga o governo. A gente tem um princípio nas democracias que é o seguinte: quando todos... Lembra aí, moçada, agora em outubro todo mundo vai votar, inclusive assim... O Paquito não, aqui que tem 20 anos, já tem título de eleitor, mas assim, tu que tens 16 anos, vai lá e tira teu título de eleitor, não perde essa oportunidade não, de participar e decidir as coisas no seu país. Esse ano é muito importante que todo mundo vote. Nesse ano em especial, né? Quando o povo elege um cara e um partido político para governar, o povo não elegeu só quem está te governando, elegeu também quem vai para a oposição, né? Porque é o seguinte... Vamos, na eleição de 2018... Mas se calha de ter uma maioria esmagadora de estar todo mundo junto com esse cara que foi eleito? Mesmo que tenha 80%, 85% sempre vai ter dos votos. Os outros que perderam a eleição foram escolhidos pelo povo para ficarem na oposição. Né? Porque assim é o seguinte, veja, olha só, na eleição de 2018, o povo elegeu Jair Bolsonaro. Né? Elegeu Jair Bolsonaro e os seus partidos políticos para governarem. O candidato Fernando Haddad perdeu a eleição no segundo turno. Então o povo mandou o seguinte recado ao escolher: olha, nós queremos que Jair Bolsonaro seja o presidente, né? E queremos que o PT vá para a oposição, né? Cumpra o papel na oposição, né? O povo não elege
somente Entendi. quem governa, né? O povo elege também quem faz oposição. Nesse ano, eu espero que o povo mande a turma do Bolsonaro para a oposição e eleja as forças da oposição para governar. Entendi. No parlamento e na democracia, balanço no parlamento e na democracia, né, a escolha, o princípio da democracia, o poder emana do povo. A escolha do povo, ao rejeitar uns, manda aqueles para a oposição. Ao escolher os outros, dizem que durante determinado período aqueles vão para o governo, né? Aqueles vão governar, né? Então, é por isso que às vezes eu acho assim muito incoerente, né? Quando assim, eu disputei a eleição de 2018 no meu estado, ao Senado, e graças à generosidade dos amapaenses, fui conduzido. No segundo turno, eu apoiei Fernando Haddad. Né? No primeiro turno, a minha candidata foi Marina Silva. No segundo turno, apoiei Fernando Haddad. Eu perdi a eleição para presidente da República no primeiro turno e no segundo turno. Os brasileiros do meu estado, os amapaenses, me escolheram para ser oposição naquele momento ao governo. Por isso é muito feio. Quando o cara é escolhido para ficar na oposição, vai lá e por umas mirrecas, um trocado, muda de lado. E acontece. Perde a coerência. Muito. É o que acontece. Isso deforma a democracia. Porque o princípio da democracia... É por isso que tem no parlamento governo e oposição. Né? Porque em um determinado momento, o sentimento popular aponta para um determinado candidato e rejeita aquele outro. Mas em outro momento... Essa oposição, ela é velada às vezes? Ou você acha que ela tem que ser clara? Como que funciona isso? Eu acho que a oposição tem que ter posição, né? Não pode assim... E conforme as circunstâncias, a oposição tem o seu tom, né? Cada um... Por exemplo, veja, eu fui eleito para o Senado em 2000... comecei meu mandato em 2011. Era presidente naquela época a presidente Dilma. Eu não era da base de apoio da presidente Dilma, né? Eu tinha uma posição diferente do governo da presidente Dilma. Eu era de oposição. Mas eu não achava que no governo da presidente Dilma a democracia estava em perigo, existia ameaça às regras do jogo democrático. Então, tinha uma forma de fazer oposição naquele momento. Você hoje, era oposição lá e é oposição aqui. E a forma de atuar são diferentes. A forma de atuação diferentes. Veja, eu tive posições diferentes do governo. Eu era... na época eu não era o líder da oposição, mas eu tinha diferenças com o governo da presidente Dilma, né? Com o governo de Jair Bolsonaro, o tom é diferente. Mas por que o tom é diferente? Porque eu acho que Jair Bolsonaro, todo dia, agride a cidadania, a vida dos brasileiros e agride a democracia. Nós estamos vivendo, Vilela, no Brasil, a primeira experiência de um governo extremista, de extrema direita. Nós nunca tivemos uma experiência desse tipo. Um governo com características autoritárias, que conspira todo dia contra a democracia, que tem um fetiche contra a democracia. Vocês já viram várias vezes Jair Bolsonaro falando em fechar Congresso, fechar parlamento e fazer... Você acha que isso é só na bravata, é só da boca para fora, ou realmente é um desejo secreto? Eu não quero pagar para ver, Vilela. Porque é o seguinte, o histórico dele foi de antagonista à democracia. Ele nunca foi amante da democracia. De onde é que ele veio? Aliás, ele nunca foi amante da democracia e do combate à corrupção. Às vezes as pessoas esquecem. Jair Bolsonaro, a única coisa verdadeira, uma das coisas verdadeiras que ele falou no último período foi que ele é do centrão. Porque realmente ele sempre foi do centrão fisiológico. Lembra os depoimentos dele? Ele dizia... é esse centrão? Explica pra gente o que é esse centrão fisiológico. É aquela turma do vale tudo por dinheiro. Vai pra um lado e vai pro outro. Aquela massa do vale tudo. O Jair Bolsonaro e o centrão nunca combateram privilégios lá em Brasília, né? Eu acho muito engraçado alguém dizer, não, eu quero combater a corrupção. Então, eu sempre digo, seu lado não é o lado de Jair Bolsonaro. Porque o lado de Jair Bolsonaro é o governo mais corrupto do país. E é o governo que tem... E a história de Jair Bolsonaro é de privilégio lá em Brasília. Vou te dar um exemplo. Mas mais corrupto do que o PT, do que o PSDB? Muito mais. Sabe por quê? Muito mais. Sabe por quê? Não é que não tenha corrupção. Teve corrupção. E veja, eu posso dizer isso que teve corrupção. Eu fui... No começo da Operação Lava Jato, por exemplo, Vilela, eu apoiei. Porque quem não quer apoiar o combate à corrupção? Sim. Né? Mas depois, hoje eu tenho por compreensão que não só teve excessos ali, como foram rompidos os princípios básicos do Estado Democrático de Direito. E quem corrompeu a Operação Lava Jato foi o juiz que a presidiu. Né? Eu